Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí, que maravilha ter vocês aqui nessa nossa última live aí do curso de Excel para iniciantes. Essa é a nossa última live da noite e última live do curso. Nós tivemos a live da manhã. Na live da manhã nós tivemos o mesmo conteúdo, porém nós vamos trabalhar com exercícios diferentes agora e com algumas dicas diferentes também aí, inclusive do intermediário, tá? Inclusive eu trouxe uma dica aí, duas ou três dicas aí do Excel intermediário também, para você poder aproveitar nesse exercício que nós vamos trabalhar agora aqui. Tá legal? Então, só para a gente se situar onde a gente se encontra, nós estamos aqui na terceira semana, última semana, né? Quarta-feira à noite, então nós passamos aqui da aula 1, teste da aula 1 foi liberado, vocês fizeram, teste da aula 2, e nós tivemos aí, nós estamos na aula 3, né? Então, nessa aula 3, amanhã, quinta-feira, é o dia que eu vou liberar o nosso último teste aí. Se você ainda não fez nenhum dos testes, não se preocupe, só como exemplo, nós tivemos aí pessoas aí que começaram de manhã cedo, assistiram a aula, fizeram o teste, à tarde assistiram a aula 2, fizeram o teste, e agora dá tempo de fazer a aula 3. Até domingo, que é domingo agora, dia 11, que encerra nossas aulas. Domingo é o último dia, então, do nosso curso de Excel para iniciante. Tá legal? Então você tem até domingo para encerrar todas as atividades. E o último teste eu vou liberar amanhã. Lembrando que os testes são obrigatórios para poder obter o certificado ao final do curso. Então vamos lá. Outro item que eu vou liberar também aqui, eu vou falar no final dessa live. No final dessa live eu vou entrar em detalhes, vou explicar melhor. Mas eu liberei também, já na segunda-feira eu liberei o que eu chamei de aula 4, que é a nossa aula aí de degustação do Excel intermediário e do Excel avançado. Já falei que o Excel é bem importante no mercado de trabalho, todo mundo já está ciente disso. Então, se alguém realmente quiser prosseguir, já tem muita gente interessada, muita gente já fez a pré-inscrição lá no site. Na aula 4 eu deixei para vocês a pré-inscrição lá. Então, se você tiver interesse em participar do curso completo, em prosseguir, eu já vou liberar nessa quinta-feira as inscrições. Então, fique atento no final da live, eu vou passar detalhes para você. E qual é o exercício que a gente vai fazer agora? Vamos ao conteúdo, a mão na massa, que é o que interessa, né? Então, nós temos aqui uma planilha onde nós pretendemos chegar a essa planilha pronta aqui, que é um resumo do semestre. Mas essa planilha aqui tem algumas coisas bem legais, né? O que tem de legal nessa planilha? Nós estamos partindo de planilhas de janeiro, fevereiro e março, assim como aprendemos nas videoaulas da aula 3, né? Nós vamos trazer todos os valores de cada mês para essa planilha final aqui, onde nós vamos montar e trazer os valores para cá. E depois, por último, algo bem legal, que já é dica do intermediário, nós vamos verificar com a função se, automaticamente para aparecer ali para a gente, né, se o valor é aceitável ou não dentro de um critério, quantos tipos de reclamações estão dentro do aceitável e quantas não estão dentro do aceitável. Tá legal? Então nós vamos trabalhar isso na função se, inclusive vamos fazer aparecer de maneira automática um vermelho aqui para aqueles que estiverem acima do limite. Ok? Então vamos lá. Vamos começar então já na primeira planilha aqui para a gente arrumar a planilha de janeiro. As demais eu já deixei prontas aqui, de fevereiro, março e abril. E por último, vamos trazer os valores para essa planilha aqui. Então vamos lá, vamos começar. Bom, então vamos trabalhar aqui nessa planilha de janeiro primeiro. E se você tiver qualquer dúvida, pode ir enviando aí dúvida de conteúdo aí pelo chat. Tá? Estou ao vivo pelo chat para te responder. E também, se tiver qualquer dúvida extra aí, você pode enviar pelo WhatsApp. Se estiver assistindo a gravação da live, não tem problema, pode me enviar pelo WhatsApp, que eu vou te respondendo depois as dúvidas. Tá legal? Nós vamos começar aqui nessa planilha de janeiro. E eu primeiro quero dar uma arrumada nessa planilha, né? Reparem que tem uma coluna aqui que está bem maior do que as outras, né? E na verdade todas têm o mesmo tipo de conteúdo. Então eu vou deixar essa planilha mais ou menos arrumada. Eu vou definir uma largura comum. Eu vou selecionar todas aqui ao mesmo tempo. Um botão direito. Eu vou em largura da coluna. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu selecionei todas para ajustar a largura de todas, para que todas tenham o mesmo tamanho. Então eu vou com o botão direito, largura da coluna, isso a gente aprendeu lá na aula 1, e vou definir um número de largura aqui. Normalmente a largura está entre 10, 20, depende do conteúdo que você tem. Eu vou deixar 10 aqui, porque o conteúdo é pequeno, né? Então já ajustei aqui para 10. Aqui falta definir o total, então vou definir aqui o total. Muito simples, aprendemos na aula 1 e na aula 2, só usar o autossoma. Então vou incluir aqui o autossoma, ele pega exatamente a soma que vai de B3
até E3. Relembrando, os 2 pontos significa que está pegando uma lista. Vou apertar Enter e ele fez a soma. Reparem que apareceu um número decimal, mas o tipo de planilha que a gente tem aqui, só para a gente entender melhor o que é essa planilha, né? É uma planilha onde eu estou registrando as reclamações do mês. Então, reparem aqui que é reclamação para cada semana, né? Semana 1, e rapaz, eu deixei aqui semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, ok? Então, para cada semana, tem a quantidade de reclamações que foram feitas em cada tipo de reclamação. Por exemplo, foram reclamações referentes ao produto, reclamações referentes ao site, referentes à entrega, ao atendimento ou outros tipos de reclamação. Então, ele vai marcando aqui a quantidade de reclamações que foram feitas. Na primeira semana, foram feitas 12 reclamações referentes ao produto. Na segunda semana, foram feitas 20 reclamações referentes ao atendimento. Então, ele vai registrando aqui a quantidade de reclamações. E eu quero aqui ter o total do mês para cada tipo de reclamação. Então, eu vou clicar aqui, vou arrastar e ele vai fazer esse somatório. Mas reparem que ele está com um decimal aqui. Mas esse número decimal aqui eu só vou precisar se realmente, após a vírgula, né? Se fosse um valor numérico de moeda, por exemplo, né? Não é um valor financeiro, não é dinheiro. Então, eu posso aqui mudar e diminuir as casas decimais. Eu selecionei. Aqui em cima a gente tem a opção para aumentar ou diminuir as casas decimais. Tá? Eu não quero aumentar, não é o caso. Eu quero diminuir. Então, eu clico aqui. Tem um ícone que a gente diminui. Se por um acaso na versão que você estiver utilizando do Excel você não conseguir encontrar, você pode formatar células. Lá na opção de número você também consegue ajustar. Na aula 2 a gente viu bastante essa parte de formatar células. Agora eu vou buscar o total aqui embaixo. Mesma coisa, eu vou usar o autossoma. Ele vai pegar a lista. Aqui nós fizemos a lista na horizontal. Aqui a lista na vertical, né? Que vai de B3 até B7. Vou apertar Enter. Ele fez o somatório. Eu vou centralizar para deixar arrumadinho. E só para a gente arrumar a primeira planilha, tá? As outras eu deixei prontas. E aí vou fazer o somatório total aqui. Agora sim eu tenho o somatório e a planilha de janeiro está pronta. As outras eu já deixei prontas aqui, já tem todos os valores. Legal? Até junho. Só para a gente ver aqui uma pequena arrumação rápida. Eu vou deixar em negrito aqui o valor total. E agora nós vamos partir para o objetivo principal aqui, que é trazer todos esses dados para a planilha com o resumo do semestre. Então, nós já fizemos aqui todas as reclamações de janeiro, reclamações de fevereiro, todas as reclamações mês a mês, e agora eu vou trazer para cá para fazer o consolidado do semestre. Bom, então vamos começar a buscar os valores agora da planilha de janeiro, fevereiro e março, todas elas. Vocês vão ver que é muito simples. Na aula 3, nos vídeos da aula 3, nas videoaulas que eu liberei na segunda-feira, eu explico em detalhes aí o passo a passo para você fazer isso. E a gente vai ver do zero aqui também, tá? É muito, muito simples. Vou primeiro mostrar um exemplo aqui muito básico aqui, né? Se aqui, por exemplo, no mês de janeiro eu quisesse buscar aqui no produto. Se eu quisesse, por exemplo, se eu botasse aqui igual, e clicasse na célula H2, o que vai aparecer aqui nessa célula como resultado? Se eu coloquei igual H2, ele vai buscar o valor que está em H2. Então, se eu apertar Enter aqui, ele vai mostrar total. Se eu mudar aqui para OK, por exemplo, ele vai mostrar aqui OK. Então, o que a gente está fazendo é colocando o endereço de célula para buscar o valor que está em outra célula. O que eu preciso fazer, então, para trazer para cá os valores de janeiro, eu quero buscar os totais, quero buscar o total de reclamação de produtos. Então, todas as reclamações que foram feitas em janeiro, referentes ao produto. Então, em janeiro aqui a gente tem produto, tem reclamações para cada semana e aqui tem o total. Então, eu quero trazer esses valores para cá. Então, como é que a gente faz isso? É muito simples. Maneira muito simples. Você vai colocar o igual, que nem a gente fez agora, só que eu não vou digitar o endereço da célula que tem lá. Tá? Eu vou voltar. Aqui a gente tem a célula F3. Tá legal? Tem a célula F3. E eu não vou trazer para cá F3. O que vai acontecer se eu digitar F3 aqui? Vamos pensar. Se eu digitar F3, o que vai acontecer é que ele vai buscar o valor de F3 dessa planilha aqui e não da planilha de janeiro. Então, isso não vai funcionar. Não adianta digitar F3. Eu preciso dizer de qual planilha é
e a célula F3 que está lá. Então, vamos resumir aqui, de maneira muito prática, você não precisa ficar decorando o caminho. É só colocar o sinal de igual e clicar onde você quer buscar. Então, coloquei sinal de igual, você não clica em lugar mais nenhum. Igual, você vai lá em janeiro e clica no valor que você quer buscar. Eu quero buscar essa célula aqui. Então, cliquei aqui. Reparem que vai aparecer igual a Jan de janeiro, exclamação, que é para dizer que está separando a planilha da célula. E qual é a célula? Que é F3. Você não precisa decorar, é só clicar. Aperta o Enter, ele vai trazer o valor para cá. Só tome cuidado, porque tem muita gente que faz isso. Ó. Igual, aí você vai lá em janeiro, clica no valor. Nesse momento você tem que apertar Enter. Tem muita gente que clica aqui no valor e clica de novo para voltar na planilha para montar. Pronto, ela já se perdeu. Ela não vai funcionar. Ela já trouxe um valor errado. Então você tem que colocar igual, vai lá em janeiro, clica na célula. Assim que você clicar, aperta Enter. Só isso. Ele trouxe o valor para cá. Simples, né? Bem legal, né? Então agora a gente vai trazer os outros valores. Vocês vão ver que é simples, é rápido, é fácil essa parte. Aqui, ó, eu já coloquei os valores na mesma sequência, né? Produto, site, entrega, atendimento e outros. Lá em janeiro, a mesma sequência. Então, se está na mesma sequência, o auto-preenchimento também serve para cá. Porque quando a gente arrasta e ele já reconhece as fórmulas, né? Então, se aqui eu tenho janeiro F3, se eu arrastar para baixo, ele vai fazer janeiro F4, F5, F6 e F7. Então, o auto-preenchimento também serve para cá. É só a gente clicar ali no botão no cantinho inferior direito, né? Clique e arrasta para baixo, que você vai ver que ele vai copiar de maneira muito prática, muito rápida. Então, vamos dar uma conferida lá. Produto 24, site 20. Vamos mudar alguma reclamação? O site tem 20 reclamações, né? Vamos lá em janeiro. Tem aqui várias reclamações, total de 20. Quando a gente alterar aqui, por exemplo, na semana 3 eu vou aumentar para 12. Então, ele aumentou aqui para 25. Lá ele tem que mudar para 25 também. Aqui ele já mudou automático para 25 reclamações. Então, é automático. Muito legal, né? Então, agora vamos fazer nos demais. Vamos trazer os valores dos outros meses, para a gente completar primeiro aqui a tabela do semestre, né? Então, aqui em fevereiro eu vou fazer a mesma coisa. Igual. Vou lá em fevereiro, é bom que a gente reforça, mas vou fazer mais rapidamente. Vou lá em fevereiro, clico aqui no total aqui de fevereiro e aperto o Enter. Ele trouxe os valores. Vamos fazer todos de uma vez, que eu vou mostrar que a gente pode fazer esse auto-preenchimento de uma vez só. Tá? Vou em março, cliquei aqui igual, vou lá no mês de março, clico aqui no total e aperto o Enter. Legal, né? Vou lá em abril, clico lá no valor de abril e aperto Enter. Aí, de repente, você está se perguntando, professor, não posso arrastar para o lado também, não? Será que não funciona eu arrastar para o lado? Nesse caso, não. Sabe por quê? Porque, olha só, eu vou fazer, depois eu vou desfazer. Ele está aqui, fevereiro F3. Se você arrastar para o lado, ele vai aumentar, na verdade, para G3, H3. Ele não vai fazer março, abril, maio. Ele não sabe qual é a outra planilha que você quer. Então, o que ele vai fazer? Ó, olha o que vai acontecer. Ele vai gerar aqui G3, H3, mas ele continua na planilha de fevereiro. Ó. Então, não funciona nesse caso arrastar para o lado, porque não é o caso. Eu estou buscando de planilhas diferentes. Isso aqui é uma planilha, aqui é outra planilha, aqui é outra planilha. Então, não adianta arrastar para o lado aqui. O que eu tenho que fazer é realmente, nesse caso, um por um. Agora, eu posso arrastar para baixo? Porque todos aqui, ó, de fevereiro, são da mesma planilha. Para baixo eu posso. Porque as reclamações são da mesma planilha de fevereiro. Tá legal? Então, vamos lá agora de novo. Março, pego o total aqui. Vou lá em abril. Igual, vou lá em abril, pego o total, aperto Enter. Mesma coisa, maio, igual, vou lá em maio, clico na célula que eu quero, aperto Enter. Mesma coisa em junho, igual, vou lá no mês de junho, clico na célula que eu quero e aperto Enter. O que eu posso fazer para agilizar aqui é arrastar todos de uma vez. Seleciono todos aqui, clico no cantinho inferior, arrasto para baixo, ó. E muito rapidamente o que aconteceu é que a gente já trouxe todos os valores para cá. Então, a gente já tem todos os valores. Agora é só a gente trabalhar o total e outros pontos aqui que são bem legais, que você vai conhecer aí do Excel intermediário, tá? Já como uma degustação aí de pontos para quem vai prosseguir
no Excel e quer ter o Excel aí como um diferencial. Vamos colocar aqui o total, né? Aqui eu vou colocar o autossoma. Então eu faço a soma desses valores. Aqui do lado também vou colocar o autossoma para fazer a soma desses valores aqui. E eu tenho o total do semestre. Vou arrastar para baixo, ó. E ele faz o somatório do semestre. Aqui embaixo a mesma coisa. Vou arrastar. E a gente agora já tem esse total aqui do semestre também. Legal? Eu posso arrastar mais um pouquinho porque eu tenho um total geral. Ok? Então agora a gente já tem o somatório de todos os meses ali com o resumo do semestre. O que é legal, gente, é que a gente vai aprendendo esses gatilhos, essas dicas, e vai ganhando velocidade. Velocidade é uma produção, né? A gente melhora a produção. Então, se você está no dia a dia de trabalho e você demora muito tempo para fazer planilhas como essa, você realmente acaba rendendo menos no seu dia a dia. Agora, a partir do momento que você consegue, nos pequenos gatilhos, nas pequenas dicas, você consegue acelerar o seu trabalho, você acaba produzindo mais, né? Consegue até dedicar tempo para outras atividades no seu trabalho, né? Então, vamos lá. Aqui eu já defini os totais, eu vou só colocar em negrito aqui para dar uma diferenciada. E aprendemos que buscar esses valores aqui é rápido, né? Vamos só testar mudar mais algum valor aqui para a gente ver se isso aqui vai alterar. Então, vamos, por exemplo, aqui na entrega. A entrega de junho tem 67, aqui 410. Guardem bem de cabeça esses valores, 67, 410. Então, vamos na entrega de junho, alterar o valor aqui. Deixa eu colocar que ele teve um absurdo de reclamações, 50. Aumentou para 105. Vamos ver como está lá na planilha. Aumentou para 448. Vamos baixar um aqui do atendimento. Em março tem 50. Então, em março aqui tem 50. Vamos diminuir aqui as reclamações de atendimento. 8 aqui. Ele baixou para 26. Automaticamente aqui, ó, baixou também aqui 26 aqui em março, né? E baixou aqui também no total 385. Então, a gente já conseguiu, já reduziu bastante ali e já verificou que o total ele muda automaticamente. Agora, nós vamos partir para uma outra etapa, onde eu quero verificar de maneira automática, e aí já é uma dica lá do intermediário. Não se preocupe se você tiver dificuldade aqui, porque isso a gente aprende didaticamente, de maneira bem mastigada, devagar, a gente aprende lá no intermediário, e aqui a gente vai ver rapidamente na live para você conhecer um pouquinho. A gente vai ver um pouquinho da função SI, introdução da função SI. Na aula 4, que eu coloquei lá, é uma aula de degustação. Se você quiser aprofundar um pouquinho da função SI, você consegue aprofundar lá e conhecer um pouquinho mais, tá? Mas mesmo que tem lá, é só a introdução à função SI, é só o início, tá? Mas a gente já vai ver aqui que ele é capaz de muita coisa. Aqui nesse caso, eu quero definir uma regra aqui para dizer se o número de reclamações no semestre é aceitável ou não. Eu vou definir aqui que quem tiver mais do que 400 reclamações no semestre não é um número aceitável. Então, aqui o que eu vou definir é se as reclamações estão abaixo de 400. Então, se ele tiver menos do que 400 reclamações, é aceitável. Então, vamos lá, vamos conferir aqui manualmente, sem usar a função SI. 402 reclamações são aceitáveis? Não, não é um número aceitável. 341, vamos dizer que sim. E aí a gente, teoricamente, eu não vou fazer isso manualmente. Aqui eu poderia fazer porque são só 5 itens, né? Mas se fossem muitos itens. Então a gente vai aprender a fazer isso de maneira automática para aparecer para a gente o sim ou não aqui. Tá legal? Então se ele tiver 400, está acima do aceitável, aparece não. Abaixo de 400 aparece o sim. É isso que a gente vai fazer agora de maneira automática usando a função SI. Bom, e para fazer isso aqui, então, a gente vai usar a função SI. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a função SI de maneira básica. Não fiquem desesperados se não entenderem completamente, mas é uma boa forma de você entender aí como é que funciona e como é que com a lógica a gente pode fazer muita coisa legal, tá? Então eu abri aqui para vocês um espaço à parte aqui, uma planilha à parte, para vocês entenderem como é a função SI e para que serve, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter que verificar ali, a função SI ela tem 3 itens, ela tem 3 partes para a gente poder montar a função SI. Para poder escrever a função SI eu preciso incluir essas 3 partes, tá legal? A primeira parte é a condição ou regra. Qual é a condição, regra ou teste que a gente criou aqui? O teste que a gente fez é esse aqui, ó.
Qual é a regra? A gente definiu que o número de reclamações, se for menor do que 400, a gente vai dizer que ele é aceitável, né? É ok, tudo bem, a gente vai botar um sim ali. Então, a gente vai ter que verificar o número de reclamações. Tanto faz se é abaixo ou se é acima. Tá legal? Eu vou colocar aqui abaixo para a gente testar o número de reclamações abaixo de 400. Então, esse é o nosso teste que a gente vai fazer aqui. Eu vou botar aqui reclamações, só um reclam menor do que 400. Esse é o nosso teste. Ok? O que a gente vai verificar se a quantidade que está ali é menor do que 400. Quando eu verificar isso, eu vou partir para os outros dois pontos que eu tenho que identificar na função se, que são muito simples. O primeiro ponto é verdade isso aqui? O número de reclamações que eu encontrei ali é menor do que 400? É essa a pergunta que você vai se fazer. Se o número for menor do que 400, então você vai dizer o que para ele? Eu vou dizer que é aceitável. Eu vou colocar um sim, não é isso que eu quero que apareça lá? Então eu vou escrever sim. Tá legal? Se o número de reclamações for menor do que 400, olha a lógica do Excel, ó, se o número de reclamações for menor do que 400, se for verdade isso, eu quero que apareça sim. Eu coloquei entre aspas, não precisa se prender a esse detalhe, mas é porque no Excel, dentro da fórmula, a gente usa, entre aspas, qualquer informação de texto, qualquer informação textual, algo que você querer escrever, dentro da fórmula tem que estar entre aspas, tá? Então, se for verdade que o número de reclamações é menor do que 400, eu coloco um sim. Agora, se não for verdade isso, se for falso, eu coloco que não é aceitável. Então, essa é a regra, essas são as partes da função se, 3 partes. A condição ali, o que vai acontecer se for verdade e o que vai acontecer se não for verdade. Então, olhando para cá, gente, ó, se tem a condição, valor verdadeiro e valor falso. Se a gente fosse transportar isso para escrever no nosso modelo que tem aqui, como é que a gente escreveria isso aqui? Primeira condição, a gente não vai escrever reclamações lá. A gente vai colocar o endereço de célula, mas é só para a gente entender aqui. Se o número de reclamações for menor do que 400, qual é o meu valor verdadeiro, que é o segundo item? Eu vou escrever sim. Se não for verdade isso, se o número de reclamações não for menor do que 400, quer dizer, ele é maior, eu vou escrever que não é aceitável. Tá legal? Então, essa é a nossa construção lógica da função se. Nós agora vamos montar essa função se lá na planilha. Só com uma pequena diferença. Eu agora não vou usar o reclam aqui como texto, né? Eu vou escrever a célula que tem o valor. Tá legal? Então, a gente vai testar isso agora na planilha aqui. Vamos montar agora essa função se aqui e fazer funcionar aqui sim e não de maneira automática. Vamos lá, vamos começar a digitar então a função se. Quando você começar a digitar a função, ó, igual se, vocês vão reparar que o menu de funções ali já abre automaticamente para a gente, tá? E a função se já é a primeira aqui. Quando você clica na função se, isso serve em qualquer função do Excel, tá? Quando você clica na função ali, ele já mostra para a gente o que essa função precisa de informações. Então, se você esquecer que a função se precisa da condição, né, aquela condição, a regra ali no início, valor verdadeiro e valor falso, se você esquecer quais itens ela precisa e qual é a ordem, não tem problema, porque quando você começar a digitar, aparece aqui embaixo. Teste lógico, que é a regra, valor se verdadeiro e o valor se falso. Então, é isso que a gente vai construir aqui. Qual é a nossa regra? A gente quer testar se o valor que está aqui, a quantidade de reclamações, a gente quer testar se essa quantidade é menor do que 400. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar esse endereço de célula menor do que 400. Esse é o nosso teste lógico. Eu quero testar se o valor que está aqui é menor do que 400. Se isso for verdade, ó, nós já fizemos o teste. Quando eu coloco ponto e vírgula, o Excel vai até destacar para você ali o valor se verdadeiro. Então, qual é o valor que você quer mostrar se for verdadeiro? Eu quero mostrar o sim. Tá legal? Então, eu quero mostrar um sim ali, que é aceitável. Ponto e vírgula, ele já muda aqui, ó, valor se falso. Eu coloco, então, não. Quer dizer, se o valor não é menor do que 400, eu coloco que não é aceitável. Essa é a estrutura básica da função se. Se depois você quiser reforçar um pouquinho,
Lá na aula 4 eu coloquei lá toda uma introdução da função se para você ver outros exemplos também. É uma pequena degustação aí do Excel intermediário. A função se, na verdade, ela avança muito. Dentro da função se a gente pode fazer vários cálculos. A função se ela funciona dentro da própria função se. A gente pode testar mais de uma condição, mais de uma regra. Aqui eu testei uma regra só. Então a função se a gente avança bastante com ela. Inclusive pode usar o PROC-V para cruzar tabelas dentro da função se. Tem muita coisa legal no Excel intermediário e avançado que a gente aprende aí. A função se é apenas um pequeno exemplo que a gente está vendo aí, o básico dela, a introdução dela. Vou apertar Enter agora aqui. Vocês vão ver que esse número não é aceitável porque 402 está acima do limite. Quando eu arrastar para baixo, automaticamente ele já vai fazer para todos. Se eu tivesse aqui 500 registros, essa função se também funcionaria para todos os registros. Vamos testar se está funcionando? Vamos dar uma olhadinha? Que é bem legal, né? É bem legal a função se. Vamos testar se ela está funcionando. Então vamos mudar, por exemplo, esse primeiro, está 402. Vamos colocar abaixo de 400, mas não vamos mudar aqui não, porque essa planilha aqui é a planilha resumo. Eu vou mudar lá atrás, vamos na planilha de junho, mudar aqui, tem 96 reclamações do produto. Vamos diminuir essa quantidade em junho. Aqui em junho, ó, produto, eu vou diminuir aqui a semana 1, 35 para 12 reclamações. Ele agora baixou bem, ó, 73. Vamos dar uma olhada agora na planilha, ó. Baixou para 73, total diminuiu de 400, automaticamente o sim aqui apareceu para a gente, né? Olha que legal. Agora vamos fazer aumentar esse número de reclamações de maneira absurda aqui no site. Tá legal? Vamos aumentar aqui em maio de 59, ele está como aceitável, vamos botar um número bem grande aqui, lá em maio de 59 no site, vamos botar aqui vamos aumentar para 100 reclamações aqui. Ele aumentou para 158, quando a gente olha agora na planilha, ó, ele aumentou para 158, total acima de 400, e olha que legal, ele mudou para não, de maneira automática. Muito bom, né? Vamos fazer o seguinte agora, para a gente, mais uma parte aí do intermediário bem legal para a gente fazer agora. Vamos fazer com que apareça em vermelho aqui, destacado, bem destacado, quem não está aceitável. Então esse aqui não está aceitável do site, né? Porque está acima. Esse aqui da entrega também não. Esse aqui de outros também não. Mas eu quero que apareça em vermelho. Eu quero que apareça destacado para a gente poder ver de imediato. Então vamos fazer isso agora. A gente vai usar a formatação condicional. Então vamos fazer aqui essa formatação condicional. O que é formatação condicional, né? A formatação ela tem a ver com definição de cores, borda, preenchimento, toda a parte de design da tabela. E condicional, que depende de uma condição, né? Então, nós vamos definir uma formatação aqui que depende de uma condição. Então, eu vou definir aqui que todo mundo que aparece como não, eu vou mudar a formatação. Então, a condição é, se o cara estiver aparecendo como não, eu vou mudar a formatação dele. Então, é mais um item do intermediário que a gente vai degustar agora aqui. Legal? Então, é muito simples, é bem simples de fazer. A gente vai ver um pedacinho, mas com a formatação condicional você pode fazer muita coisa. Eu até coloquei na aula 4 também um exemplo para vocês lá, se vocês quiserem ver. Montei um joguinho para minha filha, por exemplo, né? Então você consegue montar até pequenos joguinhos brincando. Com formatação condicional você consegue montar. Tá bom? Então depois deem uma olhadinha, quem puder. Assim que acabar essa live, vai lá na aula 4, dá uma olhadinha lá, que esse conteúdo está bem legal também para poder degustar. Tá bom? Então eu vou selecionar aqui esses itens aqui. E aqui em cima desses itens eu vou incluir essa formatação condicional. E onde que a gente faz isso? A gente já está aqui na página inicial. É só procurar aqui formatação condicional. Formatação condicional ela tem muita coisa, tá? Tem muitas opções aqui, bem bacanas, bem interessantes. Mas eu vou abrir aqui apenas uma delas como demonstração aqui para a gente fazer aparecer em vermelho, tá? Então eu vou aqui em realce de células. Poderia fazer isso com os valores aqui também. Vamos fazer com os valores primeiro? Para ficar diferente até da live da manhã, né? Então vou fazer aqui com os valores. Eu quero que todo mundo que esteja abaixo de 400 apareça em vermelho. Perdão, acima de 400, né? Que é a pessoa que não está aceitável. Então, eu cliquei aqui, selecionei. Vou lá em formatação condicional. Realçar regras de célula. É maior do que. Então, ele vai identificar quem é maior do que 400. Repare que já até aparece em rosa ali, em vermelho, né? Então, quem for maior do que 400... Eu vou mudar aqui, vou incluir uma personalizada. Você poderia deixar o que está ali em vermelho já, mas eu vou incluir personalizado, que ele vai abrir para a gente uma janela onde eu vou personalizar esses valores.
Vou colocar em negrito, na cor branca, porque eu vou colocar um vermelho bem forte. Então, eu vou clicar aqui em vermelho, vou dar o OK, e ele já formatou para a gente. Repare que ele só destacou quem está acima de 400, quem está dentro do item que não é aceitável, uma quantidade de reclamações não aceitáveis, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui agora, só que ao invés de fazer com valores, eu vou fazer com o texto que está escrito. Então, para todos os valores que estão ali como não, eu vou colocar a formatação condicional para aparecer em vermelho. Então, vem aqui em cima, formatação condicional, vou realçar regras de células, mesmo caminho, tá? Isso no intermediário a gente vê de maneira bem detalhada, tá? Só que eu vou fazer aqui é igual a. O texto poderia ser texto contém ou é igual a. Então, vem aqui, é igual a todo mundo que está como não. Eu vou fazer aparecer em vermelho. Vou deixar do jeito que está ali padrão, tá? E ele já destacou para a gente. Reparem, ó, aparece ali em vermelho e um rosa com texto vermelho escrito. E os outros aparecem normalmente. Quem está OK, vamos colocar em verde para diferenciar. Ó, selecionei, mesmo procedimento, formatação condicional, vou realçar a regra de célula, se ele igual assim. Só que eu vou mudar aqui para verde e vou dar o OK. Olha que legal, muito simples e rápido de você colocar a formatação condicional. E aí vamos testar se está funcionando. Vamos pegar um valor aqui, aquele que a gente aumentou aqui, vamos pegar a entrega, vamos diminuir bem a entrega. Em junho vamos diminuir a quantidade de reclamações, ó, 105, 448. Vamos diminuir a quantidade de reclamações aqui, vamos ver se ele tira esse vermelho aqui. Então vamos lá, em junho, entrega, vamos colocar aqui que ela teve 5 reclamações aqui, 4 aqui e 8 aqui. Então diminuímos bem, né? Diminuiu bem. Vamos ver agora como é que fica o resultado. Olha lá, entrega, diminuiu o total de junho, diminuiu o total geral. E agora, sim, está dentro do aceitável, porque são menos do que 400 reclamações. Muito bacana, né? Muito legal a gente fazer isso no Excel. O Excel ele tem muitas coisas bem legais que quanto a gente mais estuda, mais a gente conhece que ele tem muito mais coisa. Né? Tem muita coisa bacana para a gente poder fazer nele. Bom, agora por último, nós vamos fazer algo também do intermediário aqui para você conhecer. Bem introdução ali, tá? Vamos colocar aqui uma função para verificar quantos tipos de reclamação estão dentro do aceitável. O que eu quero fazer aqui? Aqui eu tenho vários itens. Dentro do aceitável eu tenho 3. 1, 2, 3. Eu quero que apareça 3 ali automaticamente. Porque o número é aceitável, né? Vou até aumentar a fonte dele aqui. Colocar em negrito. E aqui eu quero que apareçam quem está acima do limite, a quantidade. São 2. Então tem 1, 2, 3 de maneira aceitável. E aqui tem 2 que não estão de maneira aceitável. Mas eu quero que apareça automático, né? Eu digitei, é fácil. Eu quero que agora apareça de maneira automática a quantidade de itens ali que estão como sim e como não. Para fazer isso, nós vamos usar uma função também diferente. Na aula da manhã, na live da manhã, nós usamos a função soma-se para somar os valores dependendo de uma condição. Nós vamos usar agora uma outra função nova para você conhecer diferente da função da manhã, que é a função conte.se, que na verdade ela não vai somar valores, ela vai contar quantidade de itens. Então ela vai contar quantos itens tem ali, dependendo de uma condição. Então ela vai contar aqui 1, 2, 3 itens, se estiver escrito sim. Ou vai contar 2 itens se estiver escrito não. Então, dependendo da quantidade de uma condição, ela vai contar esses valores. Então, é a função conte.se, que é até mais simples do que a função soma.se que a gente viu na live da manhã. Tá? Então, se você não assistiu a live da manhã, depois você pode assistir a gravação, que está bem legal também lá, até o domingo. Tá? Só até o domingo você pode assistir essa gravação também. Então, aqui, ó, dentro do aceitável, nós vamos incluir aqui, é igual conte.se. Reparem que a função já aparece para a gente. Eu vou incluir e ela mostra para a gente que ela precisa de 2 itens. Também não precisa ficar preocupado se você não entender agora. No intermediário a gente avança bastante nesse ponto e vê de maneira mastigada. Intervalo e critérios. Então eu tenho 2 informações que eu preciso passar para ele. Qual o intervalo que eu quero verificar e qual é o critério. Então o intervalo
é esse intervalo aqui, né? Que vai desse item até esse item. Ponto e vírgula, qual é o critério? Eu quero todo mundo que está dentro do aceitável, então eu preciso colocar ali que eu quero todo mundo que está como sim. Vou escrever, entre aspas, sim, que ele vai verificar. Então ele vai contar, como é que é a lógica dessa função? Ele vai contar nessa lista aqui aqueles que estiverem como sim. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer a contagem. Então vou apertar o Enter e ele fez lá, ó, 3 itens como sim. A mesma coisa agora a gente vai fazer aqui embaixo para quem está como não, né? Quem está ali como não, para entrar ali como não aceitável, né? Então vou usar conte.se, ele já buscou a função para a gente, intervalo e critério. Então vamos lá, seleciono o intervalo, ponto e vírgula, qual é o critério? Não. Né? Todo mundo que está escrito como não, a mesma lógica, ó. Contar nesse intervalo aqui, que está aqui do lado, se estiver escrito como não. Vou apertar o Enter e ele fez a contagem para a gente. Ó. Legal, né? O legal é que se você tiver muitas linhas, muitos registros, isso aqui vai ajudar bastante, porque já aparece ali de maneira automática para a gente também. O que você pode fazer também aqui de bem legal é, vamos testar, né? Isso aí que é legal para você poder ver aqui. Então, vou aumentar o número aqui. Vamos voltar aqui, a entrega tem um valor alto, para ele mudar para não. E a gente vai inverter isso aqui, na verdade, né? Ele vai ter 2 aceitáveis e 3 não aceitáveis, né? Então, vamos mudar aqui a entrega. Vamos aumentar bastante aqui no mês de abril. Entrega teve 200 reclamações aqui. Explodiu de reclamação. Aumentou aqui bastante. Vamos ver como é que aparece lá na planilha. Olha só, aumentou, ó, tá vendo? Aumentou a quantidade de reclamações, passou a ter mais um que não é aceitável. E agora, de maneira automática, ele já inverte ali. É muito legal, né? Então, agora já faz aqui com conte.se. Na live da manhã, a gente usou soma-se em outro tipo de exercício. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí primeiro dessa revisão nossa aqui da aula 3, que é para a gente buscar os valores e fazer alguns cálculos aqui, né? A gente viu outros pontos também legais nas videoaulas, a gente viu filtros, a gente viu classificação para colocar em ordem, então tem muitos pontos legais. Se você não assistiu às videoaulas da aula 3, essas videoaulas são obrigatórias, tá? E tem o teste para fazer, que eu vou liberar amanhã, tá? Então, o nosso teste da aula 3 vai ser liberado nessa quinta-feira de manhã, já vou liberar para vocês. E um ponto bem legal que eu prometi falar no final da live é sobre o curso completo, tá? Então, só para vocês verem aqui, eu vou voltar aqui no nosso mapa aqui para a gente se localizar, né? Além do teste liberado amanhã à noite, eu já até coloquei na aula 4, eu chamei de aula 4, né? Mas na verdade é uma degustação do curso completo. Lá eu coloquei um vídeo explicando todos os detalhes do curso completo. Então, se você realmente quer prosseguir, quer ter o Excel como diferencial, quer crescer na sua profissão, lá eu explico todos os detalhes desse curso completo. Tá? Mas eu vou resumir aqui para vocês algumas informações. Amanhã à noite, às 19h30, eu vou abrir as inscrições para quem está participando aqui do Excel para iniciantes. Tá? Vocês vão ter 1 hora de vantagem em relação a todas as outras listas que eu tenho, para poder reservar essa vaga. E por que eu estou falando em reservar a vaga? Realmente, quando eu abro essas turmas, elas normalmente encerram as inscrições no primeiro dia ou no segundo dia. Tá? O que acontece é que nós temos aí 3.200 e poucos alunos no Excel para iniciantes. Eu tenho a minha lista aí de pessoas que já participaram dos eventos anteriores, tem as pessoas que seguem nas redes sociais também. Mas eu só abro 120 vagas. Eu vou explicar para vocês por que eu abro poucas vagas. Apesar de ter muita gente querendo participar do curso, por que eu abro poucas vagas? Você já percebeu que o modelo que eu trabalho é um modelo que eu te respondo as dúvidas pelo WhatsApp, eu faço acompanhamento, eu procuro dar qualidade ao curso. E como é que eu colocaria qualidade nesse curso, manter o mesmo nível de qualidade que eu trabalho com vocês, se eu aceitasse todo mundo fazendo o curso, né? Todo mundo participando? Então, eu não conseguiria manter o nível de qualidade. Então, para manter o padrão de qualidade, eu abro poucas vagas no curso. O que tem de bom no curso completo, tá? Em relação ao que vocês fizeram agora no Excel para iniciantes? No curso completo você vai ter 1 ano de acesso. Então você vai ter lá 1 ano de acesso para acessar tanto o básico, o intermediário e o avançado. Você vai ter um diferencial aí das dúvidas via WhatsApp comigo e a minha mentoria. E eu ainda separei aí mais 4 cursos bônus, que é o curso de introdução ao marketing digital,
empreendedorismo, dicas de PowerPoint e preparação de currículo também, preparação para o processo seletivo. Então são cursos bônus aí que são extras, estão junto com Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado. Então esse é todo o pacote. E a vantagem é que durante esse 1 ano, para quem fica preocupado, poxa, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer faculdade, eu não posso estudar nessa pressão. Calma, relaxa, que na verdade no curso completo você vai ter 1 ano de acesso, mas vai ter flexibilidade para poder estudar. Então você vai poder estudar no seu tempo. Então se você quer começar a estudar daqui a 1 mês ou 2, ok, você vai estudar a partir do momento que você achar que é necessário e eu vou estar disponível para responder suas dúvidas também pelo WhatsApp, tá? Então você vai ter esse tempo aí para poder acessar com calma e vai fazer o seu ritmo de estudo, tá bom? Então fique atento que amanhã, então, quinta-feira, às 19h30, eu vou enviar no grupo de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, nós temos 19 grupos aí com 3.200 e poucas pessoas participando. Eu vou enviar o link de inscrição, o cupom de desconto, que aí vem a notícia boa. Quem participa do Excel para iniciantes vai ter essa opção, porque um curso de Excel não é um curso normalmente barato não, tá gente? Mas para o pessoal do Excel para iniciantes, eu vou passar para vocês um cupom de desconto que é exclusivo para vocês que participam desse curso. Tá? Então eu vou passar para vocês o link de inscrição, cupom de desconto, as opções de pagamento, parcelamento, você tem as opções lá, mas no vídeo da aula 4, quando você acabar agora essa live, que a gente vai acabar agora, vai lá na aula 4, acessa lá o vídeo que eu explico todos os detalhes do curso. Lá eu falo em detalhes o que você vai aprender, como funciona o curso, os diferenciais, opções de pagamento. Então você vai ter essas informações lá, tá legal? Se tiver qualquer dúvida também, você pode me enviar o WhatsApp. Então fique atento amanhã, coloca o celular aí para despertar, para você não perder essa oportunidade de entrar no curso e continuar aí com o Excel como um diferencial, tá bom? Uma opção para você que não quer perder de jeito nenhum. Se você está assistindo essa live, você já tem essa vantagem. Eu coloquei na aula 4 um botãozinho lá para você fazer a sua pré-inscrição sem compromisso. Então se você realmente tem interesse em fazer, clica lá, faça lá sua pré-inscrição, já reserva lá que você tem interesse, que aí eu vou passar para você 1 hora antes, eu vou passar para você o link. Então às 19h30 todo mundo vai receber o link de inscrição, ok? Mas se você realmente quer reservar sua vaga, se você fizer sua pré-inscrição 1 hora antes, às 18h30 aproximadamente, eu vou te passar essas informações. Então você vai com calma poder fazer sua inscrição antes de todo mundo, tá legal? Então é isso, gente. Se tiverem qualquer dúvida, eu vou estar disponível pelo WhatsApp. Vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp e eu fico disponível para responder as dúvidas de conteúdo e se vocês tiverem dúvidas aí também sobre o curso completo. Tá legal? Gente, um grande abraço, tudo de bom e espero vocês aí no Excel completo. Um abraço.